falar agora de um evento até curioso, Cláudia Carvalho. Sim. É o primeiro forró das mulheres bem divorciadas. Pois é, eu já fiquei pensando aqui, bem divorciadas é o contrário de bem casadas? Será? 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 Eu tô aqui recebendo no estúdio, estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Soraya Chaves, que por acaso é advogada especialista em divórcio. Doutora Soraya, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Além de advogada especialista em divórcio, uma mulher bem divorciada também, viu? Então, esse bem divorciado é o contrário de bem casada ou não? Você trouxe essa conotação, Cláudia, aqui, e de fato, é uma das referências que a gente pode tomar, né, em relação ao bem. Mas, vou ser sincera para você, não foi essa a nossa intenção quando nós criamos o perfil Mulheres Bem Divorciadas. Infelizmente, a mulher divorciada ela ainda sofre muito preconceito. Ela ainda é uma minoria dentro de uma minoria, não uma minoria numérica, como a gente sabe, as mulheres são maioria, né, na população, mas uma minoria em direitos. E há essa coisa ainda muito forte da discriminação por a gente viver numa sociedade conservadora e machista. E, na verdade, Cláudia, eu percebi que o divórcio, até pela minha experiência pessoal, claro que tem momentos de desafio, momentos difíceis, mas ele também traz em si momentos que merecem celebração. Inclusive, o fundamento jurídico do divórcio é o direito à felicidade. Está lá na discussão da Emenda Constitucional 66. Então, quando você quer se divorciar, você pode dizer, não, eu não estou feliz e por isso que eu quero... Exatamente. Pode ser por qualquer... Eu ia até dizer, pode ser por qualquer motivo, corrigindo. Não precisa de motivo, não precisa de culpa. Se no dia seguinte é o seu casamento, inclusive, porque sequer o requisito temporal existe mais. Certo. Você casa hoje, se no dia seguinte você achar que seu marido está feio, vamos dar um exemplo aqui bem extremo, e você não quer mais permanecer ao lado dele, você tem o direito constitucional de se divorciar. É tipo compra na internet, você pode desistir. É o direito do arrependimento, só que na internet você tem 7 dias, né? E no divórcio, na vida... Pode ser na hora seguinte. Pode ser na hora seguinte. Por que isso é tão importante, né? O direito à felicidade, Cláudia, ele é um direito que está ligado a um direito fundamental, que é a dignidade da pessoa humana, né? Como a pessoa, enquanto indivíduo, ela pode se considerar um ser pleno e realizado se ele não é feliz, né? Então, é exatamente por isso o STF, na discussão da emenda constitucional, garantiu, depois de aí muitos anos, porque assim, a gente fala que tem muito preconceito ainda em relação às pessoas, não só as mulheres, né, as pessoas divorciadas, mas a gente tem que reconhecer que o divórcio é muito jovem. Ele é tão jovem quanto eu. Ele no Brasil existe desde 1977, que é exatamente o ano em que eu nasci. Então, nós temos 46 anos. Não sei se é coincidência ou não. Então, antes disso, as pessoas eram obrigadas a continuar isso. Vinculadas. Aí você imagina, numa história que a gente tem, vamos dizer, de 500 e poucos anos, somente há 46 anos que a gente tem o direito de se divorciar. Porque antes do Instituto do Divórcio havia o desquite, né? O desquite, que equivalia mais ou menos a uma separação de corpos, mas que os pares não podiam casar de novo. Ou seja, ele permanecia com aquele vínculo, arrastando aquela história, aquele ciclo, muitas vezes adoecido, para o resto da vida, comprometendo, claro, o bem-estar e, por consequência, a felicidade do casal. Bom, vamos falar sobre... Tem muita coisa para se falar sobre divórcio, mas eu queria falar também sobre o forró evento, das mulheres bem divorciadas. Onde vai ser? Como é que as pessoas podem participar? Tem a chance das bem divorciadas até, enfim, encontrarem um novo par por lá? Isso. Não é essa a intenção, mas tudo pode acontecer, né? Eu sei que tem um aspecto curioso aqui, que minha produção coloca aqui pra mim, que é o seguinte: homens que dançam não pagam. Isso. Olha aí, Leandro Oliveira. Totalmente inusitado. Leandro aí, já tá ali ensaiando Leandro já tá ali ensaiando já os primeiros passos. Olha, tem tanta coisa. A gente tem Leandro é o solteiro, porque tem muita coisa. Leandro é o solteiro mais cobiçado do jornalismo paraibano. Ai, que lindo. Pronto, então o Leandro já está convocado. Não é bonitinho ele? Não é bonitinho ele? Não é bonitinho? Parece ele tem um charme, ele tem um charme, né? Olha aí, Leandro Oliveira. Olha aí, Leandro Oliveira. Ele é um varão ungido na proteína. É um varão valoroso ungido na proteína, exatamente. Ele tem até um liquidificadorzinho de whey Cadê o liquidificador rosa, hein?
Pifou? Da Barbie. Tá certo. Mas voltando aqui à festa, vamos voltar ao forró das divorciadas. Inicialmente e objetivamente, passar aqui os dados para que vocês não se percam. O evento vai acontecer a próxima quarta-feira, 19 de julho, às 19 horas no Forronejo. É um ambiente muito bacana, fica no altiplano. E os ingressos, gente, para as mulheres estão disponíveis no Simpla. Se você for lá no perfil Mulheres Bem Divorciadas, na minha bio tem o link. E os homens que não pagam também precisam se inscrever, porque a casa tem uma limitação de espaço e a gente precisa, claro, organizar. Então vamos lá, aproveitando... Vai na plataforma e dizer, eu sei dançar. Então... Isso. Agora, dúvida. Eu sou homem e sei dançar. O homem que sabe dançar, ele precisa ser solteiro, desimpedido ou não? Porque Eu acho que pode dar problema. Aí, né? essa Cláudia. pergunta, Cláudia, essa problema. pergunta você precisa Ô, fazer. Cláudia, bota gosto ruim no pessoal não, Cláudia Essa Carla. Eu tô pergunta. dando um conselho para as coisas fluírem melhor. Né? Eu recomendo que sejam desimpedidos, Sim. ou se eles são comprometidos, que haja uma concordância, não é? Sim, claro, do óbvio. par. Mas aí é uma pergunta que você deve fazer para eles ou para as companheiras. Sim. Né? Mas assim, essa Tá arrumando problema? novidade, Não tem, Cláudia. essa novidade de que homens não pagam, inclusive foi uma ideia da doutora Elaine, que está à frente do evento, Um é a abraço pra organizadora, ela. é a organizadora, Olha aí. sua fã. Muito obrigada. E- Ela é uma querida amiga, na verdade. Ela que tira essa onda de dizer que é fã. É fã mesmo. E aí o que é que acontece? Quando a gente lançou o nome, primeiro Forró das Mulheres Bem Divorciadas, a gente percebeu por parte das mulheres que já me acompanham no perfil, minhas clientes, minhas seguidoras e as pessoas que tiveram acesso a essa divulgação, um questionamento muito importante que eu entendo. Soraya, será que vai ter homens lá pra gente dançar? Né? E assim, gente, aí eu volto para contextualizar o forró nesse meu perfil. Como eu falei, eu sou uma mulher divorciada e o grande desafio de uma mulher recém-separada e divorciada é essa reinserção no meio social. Eu passei 23 anos alheia a todos os eventos, inclusive alheia aos meus hobbies. Eu sequer lembrava mais do que eu gostava de fazer. O que não é muito saudável. E né? nesse resgate de o que eu amo, quais são as minhas paixões, eu lembrei da minha paixão pelo forró. E eu disse, e agora? Como eu faço para dançar forró em João Pessoa? E, Cláudia, eu me senti totalmente perdida. Eu não tinha um mapa, eu não sabia os lugares, eu não tinha amigas, né? E eu precisei desbravar isso aí e conseguir. Então, hoje, se você me perguntar, inclusive no meu perfil, regularmente eu disponibilizo a programação de forró para as mulheres aqui em João Pessoa. E se você me perguntar a referência de qualquer forró aqui, eu vou poder lhe ajudar. O que é uma coisa bacana também é que tem alguns ambientes que são, vamos dizer assim, amistosos São para... seguros, né, são seguros seguros e para as outros mulheres, não. Eu né? já estive em praticamente todos, inclusive os inseguros. Os que não são seguros e que eu cheguei e realmente me senti, de alguma forma, vamos dizer assim, coagida, ou, enfim, né, numa situação constrangida, eu não divulgo, não coloco lá na programação. Certo. Também não vou dizer aqui quais são, né, para não queimar aí a galera. Aham. Mas se me perguntar em particular, eu falo, certo? Soraya, tal lugar é seguro para que a gente fale. Então, foi o primeiro questionamento que as meninas fizeram, as mulheres fizeram. Soraya, vai ter homem para dançar? E aí ela, com essa ideia brilhante, genial, disse, homens não pagam. Não é? Exato, homens que dançam, não pagam. E assim, nesse período também, Cláudia, dessa construção, né, de voltar de posse dessa informação, eu me senti na obrigação de compartilhar com outras mulheres. E esse trabalho, Cacá, tem um resultado belíssimo. Eu recebo muita mensagem de direct, às vezes até no meu WhatsApp, me agradecendo, essas mulheres me agradecendo por terem, através do forró, através da dança, redescoberto a vida e a felicidade. No espaço de terapia, né, uma coisa que eu recomendo muito também para as mulheres e as pessoas que estão em Pra situação todo mundo, na verdade, para mas, todo mundo. Eu acho enfim. que é artigo de primeira necessidade. Eu também acho. Devia Quando a ter gente- minha terapia, minha vida. Devia existir. Devia ter. Devia ter. Atenção, Quando a presidente. Quando a gente pergunta ao terapeuta normalmente o que eu faço para sair de uma situação de depressão, de tristeza e tal, eu acho que a primeira recomendação é faça o que você ama, faça o que lhe dá prazer, porque isso eleva a nossa alma e eleva a nossa energia vital. E aí a gente consegue ter força para enfrentar o dia a dia. Só que tem algumas coisas que, principalmente as mulheres, se sentem desestimuladas de fazer sozinha. Por exemplo, sair para dançar. É uma coisa difícil. difícil. Eu tenho amigas que dizem, eu não vou a um show sozinha. Né? E não tem quem vá, porque as amigas estão tudo casadas, né? Isso. Pois é. E você não tem amizades, né, Cacá? É. Como eu falei, você sai de um casamento longo,
normalmente é abusivo, porque quando é uma relação mais harmônica, você não perde o contato se com as preservam as pessoas, amizades. né? Quando não, mas enfim, como a maioria, né, sai de uma relação abusiva, ela sai totalmente perdida. E eu enfrentei isso, eu lembro muito que eu sequer sabia me portar nos ambientes de forró. Eu ainda muito tímida, Você desaprende. Né? Desaprende. Então eu ficava ali quietinha, braço cruzado. E aí eu fui percebendo que eu precisava sinalizar para os homens do ambiente, homens respeitosos, inclusive muitos homens da dança de salão aqui. Eu tenho assim uma amizade, uma gratidão incrível. E eu comecei a perceber que eu precisava sinalizar para os homens que eu estava querendo dançar. Porque os homens, Cláudio, são muito inseguros. Eles têm muito medo do não. Né? Então ele só vai abordar uma mulher e chamar para dançar quando ele percebe pelo olhar, por algum gesto, que ela quer dançar. E isso eu ensino para as meninas, né? Eu digo que são minhas discípulas. Mas como é que aí sinaliza que está querendo dançar? Bom, já está no evento, posso falar? Caminho andado. Pode. Quem está me ouvindo não vai ver. Mas eu digo sempre, você precisa não cruzar os braços, né? Não se mostrar na defensiva e mexer um pouco os ombros. Esse movimento é muito... ele é muito... Você está dançando ali sozinha porque não chegou ainda um par. Mas aí, olha, veja só, se eu estou assim, parada, escondida atrás de... Né, já é uma expressão... O corpo fala, né, Cláudia? A gente sabe, tem literatura sobre isso, o corpo fala. E eu digo isso para as meninas, né? E como eu disse, essas discípulas hoje estão anos-luz à minha frente. Né? Eu já vejo aí as meninas sem conseguir parar, porque... eu já tenho uma certa idade, eu sou uma jovem senhora de 46 anos. Jovem demais. Eu já me disciplino para não ir todos os dias, porque assim, tem um outro lado também, né? Como toda paixão, como tudo que dá prazer, vicia. E você precisa controlar. E aí eu já tenho o meu limite, eu já sei que eu posso ir 1, 2 vezes no final de semana, eu não posso perder noite de sono, porque meu sono, enfim, cada um tem sua... Mas tem umas meninas que eu falo, meninas da minha idade, né? Que estão aí indo praticamente todos os dias, que não perdem nenhuma programação. E eu fico até impressionado desse jeito, como vocês têm energia, né? Mas é isso. Aliás, como tem energia e como tem cartão, né? Limite de cartão, né? Mas, Cacá, eu vou dizer, é terapêutico. A dança é terapêutica. Eu acredito. Né? E para a mulher que está nesse processo de separação e divórcio, ela cura. Né? Ela cura de verdade. Eu tenho uma história que é uma história... De fato, de uma amiga minha, eu acho que não tem problema nenhum de eu falar o nome dela aqui, Andréa. Nós estávamos no São João de Bananeiras e ela tem crise de pânico, de ansiedade. E aí, nem estava tão cheio o ambiente, mas ela começou a passar mal. E ela disse, Soraya, eu preciso sair daqui, urgentemente. Eu disse, Andréa, respire, eu vou pegar meu casaco, que estava um pouco mais à frente, e volto. Fui, Cacá, peguei meu casaco. Quando eu voltei, ela estava dançando com um rapaz totalmente resolvido da crise. Entendeu? Então eu digo, o forró, a situação que trouxe a alegria, dança cura, isso tirou ela de uma... Imagine, né? O quão significativo é isso, né? A então, multidão não é só que era falar. ameaçadora pareceu acolhedora. Pelo menos aquele cidadão, né? Pareceu acolhedor, ela estava se divertindo, pronto. Relaxou, né? Relaxou, e aí, como eu disse, ela levou a energia dela e ela se encontrou num lugar de paz, de calma. E outra coisa também, aí eu já ouvi diversas vezes, né? Também não tem coisa melhor no mundo do que você mostrar pro ex que você tá melhor que ele, né? Ah, Cacá, mas eu acho isso tão mesquinho. Eu acho que não é por aí, não. Não é, mas, vamos combinar que né? Vamos. Não sei. Eu acho assim, que essa coisa de eu tô você melhor estar sem melhor, você do que com você, eu acho... Isso acontece até pro homem também, né? Sim. Engraçado, porque parece que quando a relação tá adoecida, os dois se anulam, né? E aí é natural, você pode ver, fulano divorciou e ele está bem melhor. Fulana divorciou e ela está bem melhor. Inclusive, agora foi um comentário que meu ex-marido fez pra mim. A gente se encontra poucas vezes e nós nos encontramos no aniversário da nossa filha. E ele disse, eu encontrei uma pessoa e disse, Samarone, Soraya tá tão bonita agora. Aí ele disse, não, Soraya sempre foi bonita. Né? Mas a gente percebe, Cacá, eu reconheço essa diferença, né? Depois do desenlace. Por quê? Você precisa se voltar mais para si. Né? E o relacionamento, gente, o casamento, não é a vida toda de uma mulher, não é a vida toda de uma pessoa. A gente tem setores, áreas muito caras também, como alimentação, atividade física, sono, sexualidade, espiritualidade. Então a gente precisa cuidar disso tudo. E aí no momento do divórcio é uma oportunidade realmente. Normalmente os filhos já estão crescidos. E aí você diz, pronto, agora eu vou cuidar um pouco mais de mim. Uma senhora, né, que ela mudou completamente. Ela era até enfim, permanecer no casamento. Depois que esse casamento terminou, ela passou a ser extremamente vaidosa. E, enfim, ela
deu uma guinada aí na vida total. Eu não tô dizendo aqui que casamento seja ruim, não, mas Não. tem alguns que são ruins mesmo. Isso. Tem. Aí foi bom, Cláudio, você falar nisso, porque é uma pecha que eu quero que. E uma impressão que as pessoas têm quando vem o nome do perfil e do forró, Mulheres Bem Divorciadas, que nós somos contra o casamento, que nós somos contra os homens, de forma alguma. Mas, claro, nós somos contra casamentos disfuncionais, mulheres que vivem em situação de violência, né, claro, homens não decentes. Então, é claro que sempre. É porque, na verdade, o bem divorciadas é no sentido de dizer o seguinte: olha, eu passei por esse processo, que é um processo doloroso, que é um processo difícil, que é um processo duro, desgastante, mas tô aqui, viva e bem, e melhor do que bem, antes. Obrigada, né? Isso é o conceito de bem divorciado. Isso. A gente tem nesse momento um internauta aqui acompanhando, ilustre, viu? Jackson Macedo, presidente do PT, tá aqui acompanhando. Inclusive, ele já tinha me dado a dica da entrevista, né? Faz alguns dias. Muito bem, abraço para Jackson Macedo. Jackson, grande amigo, meu compadre, é uma pessoa extremamente competente, engajado, inclusive, nas lutas a favor das mulheres. Obrigada, um grande abraço aí. Ô, Soraya, quais são as atrações do forró, né, das mulheres bem divorciadas? Atrações pesadíssimas. Nós temos os Fulano. Os Fulano é uma banda daqui, mas super reconhecida a nível de Nordeste, com Jader Finamori, Tiago, Betinho, Lucena. São meninos maravilhosos, muito competentes. Inclusive foram, como eu falei antes, né, grandes amizades, Cláudia, que eu fiz no forró, no ambiente de forró. Tanto com os artistas, como com as pessoas da área de dança de salão. Né? Outra atração também de peso, não poderia faltar uma mulher, a maravilhosa Elisa Oliveira. Ela é uma pessoa super engraçada, de um humor assim, incrível. E, claro, canta muito bem, tem um repertório lindo aí de forró das antigas. Então, eu recomendo que vocês não percam, viu? Quarta-feira, às 19 horas, no Forronejo. E se liguem aí no link do Simpla. Pra muito ingressos, bem. Porque são limitados. Tá lá no Instagram, né? Vai lá no @Mulheres Bem Divorciadas. Isso. Você vai encontrar o link para fazer a sua inscrição e participar. Pra gente finalizar, Cláudia. E os ingressos são limitados. Ingressos limitados. Ingressos limitados. Você é advogada e trabalha com divórcios, né? No momento que a mulher chega, eu sei que não é esse o papel da advogada, mas às vezes também se tem essa preocupação. Quando a mulher, o homem também chega para dizer, olha, eu quero me divorciar. Existe esse questionamento, mas você já amadureceu de fato essa ideia? Você tem certeza que é isso que você quer? Cláudia, interessante. A maior parte dos casos que chegam a mim, das minhas clientes, e já esclarecendo, eu só atendo mulheres. Só atendo mulheres. Só atendo mulheres, a não ser que o divórcio seja consensual e aí eu acolho os dois. Tá. Mas o meu acolhimento, 99% é de mulheres em situação de violência. Então, essas mulheres, Cláudia, elas já chegam para mim muito bem resolvidas. Às vezes os homens até falam, falando de novo dessa impressão que o perfil passa. Vocês incentivam o divórcio? Não. Quem incentiva o divórcio, normalmente, é o marido. É o mau marido. É o companheiro não decente, é o companheiro que trai, é o companheiro que bate. É o companheiro que humilha, porque a gente tem uma violência psicológica aí muito forte, que é uma violência invisível, velada. Então, eu não preciso estimular ninguém a divorciar, não é? Esses maridos, esses companheiros não decentes, como eu costumo dizer, fazem muito bem esse trabalho. E aí a mulher já chega para mim, Cláudia, muito bem resolvida. Inclusive, para ela chegar a mim, ela precisa ter tomado muita coragem, né? Para ela dizer, reconhecer, para ela mesma, né? Eu preciso resolver isso na minha vida. Preciso, de fato, ela já está resolvida. E aí... Não lembro de ter feito esse questionamento, sabe? A ideia está amadurecida, porque, como eu falei, se há situação de violência, eu nem pergunto. E ela, naturalmente, já está decidida. Sim. Porque, assim, essas mulheres, elas normalmente não têm rede de apoio, né? Elas não têm uma mãe que apoia, a mãe normalmente é conservadora e diz, não, minha filha, ruim com ele, pior sem ele. Como eu falei, ela não tem amigas. E aí, de fato, é muito difícil ela tomar essa decisão. Às vezes, uma dependência emocional fortíssima, apaixonadas financeira. ainda. Financeira, mais ainda, Cacá, né? Então, enfim, é isso. Raramente acontece, porque elas já estão no limite do limite, quando me procuram. O processo de divórcio demora quanto tempo? É totalmente imprevisível. Depende muito de caso a caso, da complexidade do caso, depende da vara que vai cair, porque a gente tem aqui ritmos totalmente diferentes. Eu digo até assim, tem algumas varas que tem até um código de processo civil diferente. Nossa. É muito difícil, muito desafiadora a nossa profissão. Então, depende também se é consensual ou não, certo? Mas, assim, um divórcio complexo, vamos dizer, super
debatido com vários questionamentos, a gente consegue resolver aí no máximo 2 anos. No máximo. No máximo. Não vi nenhum até agora. Não havendo muita complicação, em quanto tempo? Aí é imediato, praticamente. Eu tenho caso de eu protocolar um divórcio consensual num dia, no outro já ter sentença. Ou levar mais um pouco, 2 ou 3 meses. Isso quando homologar. as duas partes concordam que devem se separar. Isso, concordam em tudo. Muito bem, conversamos, portanto, com a advogada especialista em divórcio, Soraya Chaves. Doutora Soraya, obrigado pela entrevista. Sucesso. Primeiro Forró das Mulheres Bem Divorciadas, quarta-feira, dia 19, 7 da noite, no Forronejo, com Os Fulano e Elis Oliveira. Até a próxima. Cacá, obrigada pelo espaço. Obrigada, Cláudia.